Glorificado seja Deus, que o Senhor possa nos guiar, nos dirigir, nos direcionar. Como eu disse antes, estamos iniciando um novo ano, um novo trimestre, juntamente com um novo currículo para a nossa escola bíblica dominical durante o mês de janeiro, de fevereiro e março. E vem trazendo um tema muito interessante, que é Esther, a sabedoria e o poder de Deus na preservação do povo de Deus. E quem vem tratando dessa temática é o nosso bispo Abner Ferreira, presidente da nossa catedral no Rio de Janeiro. Bispo Manuel Ferreira, presidente da convenção no estado do Rio de Janeiro, do Ministério de Madureira, também lá no Rio de Janeiro, e ele é advogado e é o terceiro vice-presidente, formado em teologia, é escritor, articulista, e ele vem tratando desse tema interessante que é o livro de Esther. Eu fiquei muito maravilhada quando eu vi esse trimestre, esse mês. E domingo passado, que foi dia 3, veio tratando de um tema, o papel influenciador dos pais na vida dos filhos. A escola dominical ela tem a responsabilidade de ensinar as crianças, mas a primeira responsabilidade é dos pais. E nós aprendemos, desde a educação israelita, aprendemos que a primeira educação é dos pais, depois da igreja, em terceiro lugar do Estado. Não adianta nós querermos mandar nossos filhos jogar na igreja ou jogar para o Estado, porque a primeira responsabilidade é minha de educar os nossos filhos. Se nós temos filhos mal educados, foi aprendido com os pais, porque é os pais que têm a responsabilidade primordial de ensinar os filhos. É o pai, depois a igreja, depois o Estado. E aqui na segunda lição, que é a lição de hoje, se os irmãos quiserem acompanhar aí, tá, eu vou dizer o texto. Esther, capítulo 2, 8, 16 e 17. O tema de hoje é Esther, um espelho para o cristão de hoje. Que nós possamos, quem ainda não leu o livro de Esther, é uma história interessante, em que o povo judeu estava exilado na Pérsia, e o Senhor levantou essa rainha para que pudesse libertar o povo dele da mão daqueles tiranos. Então, o tema de hoje é Esther, um espelho para o cristão de hoje. Texto áureo. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto o viam. Verdade aplicada. As atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Objetivo: entender qual é o papel do cristão no mundo. Terceiro, apresentar Esther como um exemplo de fidelidade. E ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. Que a igreja do Senhor também seja íntegra, seja reto. E que o próprio Senhor faça como Jó. Ele fez de Jó. Ele mesmo deu o testemunho de Jó. De integridade. Que a igreja do Senhor também possa ser assim. E o texto de referência está em Esther, capítulo 2, versículo 8, 16 e 17. Sucedeu, pois, que divulgando-se e o mandado do rei e sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susa, debaixo da mão de Ugai, também levaram Esther à casa do rei. Debaixo da mão de Ugai, guarda das mulheres. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a graça e a benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Motivo de oração: ore para que Deus nos dê estratégia de estarmos no centro da vontade de Deus. Eu tenho orado de madrugada e tenho pedido para o Senhor nos dar estratégia
para a igreja deste século, para a igreja da atualidade. Vamos chamar aqui o pastor Josué, para ele vir fazer uma oração da instrumentalidade para nossos professores nesta manhã, e ele já canta um coro, e as crianças já podem ir para suas classes. Amém? Pastor Josué, nosso vice-presidente. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Domingo abençoado que o Senhor nos dá para poder meditar na sua palavra. Quero convidar a todos para se colocar de pé. Vamos estar orando, apresentando o homem de Deus que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Pastor Gilberto vai estar dentro de alguns instantes falando aquilo que o Espírito Santo colocou em sua mente e seu coração, que com certeza é uma palavra rema, palavra revelada do coração de Deus aos nossos corações. Você que está aqui na casa do Senhor, ou você que nos ouve pelo nosso canal, que você possa meditar na palavra e ser abençoado por ela. Deus maravilhoso, nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante de ti na tua presença. Senhor, fala aos nossos corações, que o nosso coração e a nossa mente possam estar voltados para aprender ou para vivenciar o que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Assim nós te pedimos, abençoa o professor, abençoa os alunos, a todos que estarão aqui, Senhor, ouvindo e se alimentando da tua palavra. Se conosco nessa manhã, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Pastor Gilberto, por favor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Domingo bonito, né? Choveu tanto ontem, choveu muito aqui? Aí em casa caiu uma chuva muito forte. Irmãos, hoje me foi dada uma incumbência difícil de cumprir, que é dar duas lições no tempo de uma só. O tempo de uma lição já é pequeno para dar uma lição, né? Dar duas, então nós vamos ter que, em alguns momentos, passar rápido aqui por algumas passagens, mas Deus está no comando e já deu tudo certo. Bem, eu vou ler rapidamente o texto áureo aqui da primeira lição, tá? O título da primeira lição é O Papel Influenciador dos Pais. O texto áureo diz: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Verdade aplicada. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Os objetivos da lição é ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus, falar sobre a importância da responsabilidade paterna e apresentar o perfil da família de Deus. O texto de referência da lição 1 está no livro de Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7 e o versículo 20, que diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia.
Este criara Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque este cumpria o mandado de Mardoqueu. Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar essa história muito linda, uma história da rainha Ester, e nós temos muitas lições belas a tirar desse texto, muitos aprendizados. O livro de Ester, ele tem algumas características, algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, durante todo o livro de Ester, não se vê o autor fazendo referência explícita a Deus. Vocês já observaram isso? Ele não fala explicitamente a Deus. Há estudiosos que argumentam o seguinte: olha, nessa época, o nome de Deus, Yahvé, ele era tão reverenciado, de tal forma reverenciada, que as pessoas tinham medo de usar, temiam usar o nome de Deus em vão. E por isso, eles evitavam citar, porque ele estava fazendo um relato bíblico e evitava citar. Isso é a interpretação de alguns estudiosos. Mas, para o nosso estudo, isso não tem, sim, muita importância. Nós podemos passar, certamente, por cima disso aqui. O livro de Ester, ele tem 2 objetivos centrais. 2. Primeiro, dar uma vívida demonstração de como a providência de Deus opera entre os homens, podendo reverter qualquer situação difícil. Então, o livro ele demonstra que Deus está no comando, ele tem os seus meios de operar e ele tem uma providência na vida dos seus servos para livrar o seu povo. Ainda que nós não entendemos, muitas coisas nós só entendemos depois. E aqui também não foi diferente. O segundo objetivo central do livro de Ester é explicar como veio a ser instituída a festa do Purim. Purim é uma palavra que vem do assírio, né? Puru, e que indica uma espécie de um dado, era um pedregulho que eles usavam para tirar a sorte. Não sei se vocês conhecem bem a história do livro de Ester. Na história de Ester, Mardoqueu criara Ester porque ela tinha perdido os pais. E ainda muito pequena, quando criança. A mãe dela, a história diz que faleceu de parto, né? Quando a mãe dela faleceu, o pai também já tinha falecido. Então, ela, desde criança, ela foi criada por Mardoqueu, que era um tio. A Bíblia não fala se ela tinha irmãos. O fato é que ela foi criada só pelo tio. E essa festa do Purim, ela foi uma festa estabelecida por Mardoqueu para comemorar a vitória do povo de Deus. Depois que a rainha Ester conseguiu aquele feito, né? Na verdade, não revogou o decreto ele foi mudado para permitir que o próprio povo de Deus se defendesse. Então, em vez dos judeus serem massacrados, aí o decreto permitiu que eles massacrassem os inimigos. Foi invertido. Por quê? Porque nessa época, um decreto do rei, ele era de tal forma, tão forte, que ele não podia ser revogado. Uma vez que era dada uma ordem, naquela época, lá na Pérsia, acabou. E aí, quando aconteceu a história, que a Ester, todos sabem que a Ester conseguiu graça do rei, contou, e teve todo aquele cenário em que ela conseguiu mudar a história, e aí o rei fez um novo decreto, e esse novo decreto, na verdade, ele não cancelou o anterior, tá? Esse novo decreto, ele simplesmente autorizou, ele permitia que os judeus se defendessem. Só que aí o que acontece? Nessa época, Mardoqueu já era o maioral, ele já tinha todas as honrarias, ele era a segunda pessoa lá do reino. E aí, imagina uma pessoa que é o presidente falando: olha, agora você pode se defender contra os outros. Os outros ficaram encurralados, os inimigos. Então, por isso que aconteceu com uma certa facilidade, né? O povo conseguiu vencer aquela batalha, o povo judeu. O livro de Ester, ele não tem um autor
um autor, ele é um livro anônimo. Talvez por isso que ele não faz algumas referências a Deus, ele não faz referência sequer à oração. A única coisa que ele fala no versículo é que Esté pediu a Mardoqueu, olha, reúna o povo lá e faça 3 dias, 3 noites de jejum. Só falou em jejum. Mas nós sabemos que para o povo judeu, o jejum e a oração, elas andam junto. Ninguém fazia só o jejum. O jejum era um período de separação, e durante o momento do jejum também tinha que estar em oração, em conexão com Deus. Mas o autor não fala. Tem gente que acha que o próprio Mardoqueu foi o autor do livro. Tem estudioso que acha que foi Mardoqueu, por quê? Porque o livro ele contém detalhes, ele tem detalhes sobre os costumes, né, dos persas, que só uma pessoa que realmente tivesse muito conhecimento poderia relatar. E Mardoqueu, ele era uma pessoa que tinha uma posição importante na Pérsia. Ele era digamos assim, um oficial do reino, do governo. E ele tinha essa posição. Alguns acham que quem escreveu o livro foi Esdras. Tem estudiosos, pastor Josué, que acham que Esdras foi que escreveu o livro. E tem um outro lá que diz o seguinte, que foi Joiaquim, filho do sumo sacerdote Josué, no 12º ano do reinado de Artaxerxes, a pedido de Mordecai. Contudo, tudo isso é conjectura. Para a gente, o que interessa é o que nós podemos tirar de bom, de proveito, qual aprendizado nós podemos tirar do livro de Esté, dessa história. Se a gente for olhar do ponto de vista secular, do ponto de vista humano, alguns questionamentos, a Bíblia não fala, mas nós teríamos alguns questionamentos. Por exemplo, como é que pode um rei não saber que povo era aquele que ele autorizou liquidar, matar? Porque o Amã chegou e falou para o rei, olha, tem um povo aí rebelde, tem um povo aí que não cumpre as ordens do rei. A Bíblia fala isso. E também fala que o rei nem perguntou, não sabia quem era, e autorizou, então, liquidar no primeiro decreto. Então, do ponto de vista secular, algumas coisas a gente conjectura, porque a Bíblia não fala. O texto ele é até curto. O Esté tem 10 capítulos, o livro de Esté. Vamos ter que correr aqui, irmãos. Tem umas coisas aqui para me falar, mas eu vou ter que correr. Vamos para o primeiro tópico aqui. Vivenciando o querer de Deus. Tudo nessa história denota a vontade de Deus, a soberania dele em cumprir os seus desígnios para o povo de Deus, para o povo judeu. A morte dos pais de Esté foi um acaso? Não, fazia parte, estava sob o controle, fazia parte do projeto de Deus. O fato dela ter sido criada por Mardoqueu, que era um oficial persa, projeto de Deus. A ajuda de Regai, aquele eunuco que foi atrás para escolher as moças e levar lá para o rei, que era um homem sábio também, ele foi escolhido por Deus também para fazer aquela tarefa. Ele, inclusive, deu certos privilégios para a rainha Esté. Quando ele levou Esté para lá, esse Regai que a Bíblia fala, ele colocou à disposição de Esté 7 moças, 7 mulheres, para servi-la, para ajudar, para maquiar, para banhar, para ajudá-la. Diferente das outras. A Bíblia não fala das outras, mas dessa daqui, a história conta que ele deu uma certa deferência, porque ele gostou. Era como se ele falasse, vai ser essa. Deus já tinha colocado no coração dele. Eu acredito que tudo isso, então, fazia parte do projeto de Deus. Quer ver uma outra coisa? O fato de Mardoqueu estar ali, e ouviu a história lá, o projeto daqueles outros 2 servos lá do rei, de matá-lo. Mardoqueu estava na hora certa, no lugar certo, e ouviu. Eles contando a história, arquitetando lá a morte do rei. Aí Mardoqueu falou para a rainha falou para o rei, projeto de Deus. Até o fato do rei nem ter recompensado, porque era normal nessa época. Imagina, se você fica sabendo que uma pessoa queria te matar, avisou, a pessoa foi lá e impediu aquele projeto. Era natural, qualquer um de nós, qualquer um rei, qualquer um presidente ia chegar e falar assim, não, vamos recompensar essa pessoa. O bem que ele fez para a nação, para mim, não pode ficar sem nenhum tipo de recompensa.
O rei simplesmente esqueceu, não fez nada. Isso era uma praxe na época. Projeto de Deus. Por quê? Porque tudo tinha um plano. O fato do rei ter tido insônia. Sabia que o rei Assuero teve uma insônia? Na véspera de baixar o decreto lá da morte do povo judeu, o Assuero teve uma insônia, ele ficou de noite sem dormir. Plano de Deus. Aí até que ele ordenou lá para um servo, pega lá as atas do rei, lê aqui para mim. Eu estou aqui meio entediado, não estou fazendo nada, então lê as atas para mim. Aí ele foi lá. Irmão, vocês imaginam que tudo o que acontecia, ele constava dos anais lá do rei. Agora, você pensa bem. O rei falou, traz lá o livro, lê para mim. Aí o servo dele veio. Eu imagino que tinha muita história para contar naquele livro. Tinha muita coisa para ler. Era como se ele pegasse a Bíblia e falou, leia para mim a Bíblia. Aí ele abriu lá e começou a ler. Aonde que ele começou a ler? Exatamente na parte que contava da história do Mordecai ter ouvido o plano para matar o rei e ter contado para a Esté, que contou para o rei. O rei falou assim, quer dizer, o que foi que deram para esse rapaz aí que fez esse tamanho bem para mim? Ele, não foi feito nada. Como não foi feito nada? O plano disse uma coisa assim, ela foi tão bem concatenada, é impossível que você fale, não, isso aqui foi acaso, foi tudo acaso. Teria que ser muito acaso para tudo isso ter sido acaso. Tudo foi acaso. Nós que cremos na Bíblia, acreditamos que tudo que está aqui é verdade e foi inspirado por Deus e tudo que está aqui aconteceu. E é para nosso crescimento, para o nosso ensinamento. Então, tudo providência de Deus. E por fim, eu até citaria o que Deus fez, né? O rei foi, no outro dia, se reuniu lá com a mãe e perguntou para ele. Falou, mãe, o que merecia? Que honraria que eu deveria dar para um homem que merecesse a graça do reino, merecesse ser recompensado? A mãe pensou logo, sou eu. Né? Ele não falou, mas ele pensou, sou eu. E aí vocês sabem da história que ele falou, o homem que merece ser honrado pelo rei deveria vestir a roupa real, deveria usar o cavalo do rei, deveria ter um dia de rei, né? Praticamente ele disse isso. Só que o rei Assuero estava se referindo a quem? Né? Quando ele perguntou isso, ele estava pensando no Mordecai, o Mardoqueu. Olha como é que Deus faz as coisas, ele inverteu. E é isso que às vezes nós, no nosso dia a dia, não conseguimos visualizar, porque nós não temos aquela conexão perfeita com Deus e nós não conseguimos sentir o que está acontecendo. Nós achamos que o mundo está contra nós, que todo mundo está contra a gente, que as pessoas não me amam, que elas não me dão oportunidade. Você não sabe o plano de Deus, você não sabe o que está por trás daquilo. Nem pastor Josué. E a Bíblia é cheia de histórias desse tipo. Às vezes você quer atravessar o rio, você não sabe nem nadar. E Deus quer abrir o rio para você passar no seco. Às vezes você quer evitar o deserto. Não, e Deus quer que você passe pelo deserto para Ele te mostrar o poder, a graça dEle na sua vida. A soberania dEle. Deus tem cada história linda na Bíblia, essa é uma delas. Olha só, Esté, ela tinha tudo para ser um infeliz. Pensa só, uma criança que é criada sem o pai e sem a mãe. Para ela, o fato dela não ter pai, não ter mãe, como não só para ela, mas como para toda criança, representa uma espécie de rejeição. A pessoa não se sente amada. Ué, por que meu pai, minha mãe, por que Deus fez isso comigo? Sei lá, quando criança talvez ela nem tivesse essa. Mas para a criança, é como se fosse uma rejeição. Por isso que a lição enfatiza a importância dos pais na vida dos filhos. A psicologia, a ciência, explica aí que a criança, a maior parte da integridade dela, da personalidade, ela é criada até os 7 anos de idade. E o que você
tem ensinado para o seu filho? O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Sabia que o nosso filho aprende muito mais com o nosso comportamento do que com o que eu falo? É quase que ele aprende exclusivamente com o comportamento. E a ciência também explica isso. O nosso cérebro possui um tal de neurônio espelho, não sei se já ouviram falar disso, que ele tende a copiar o comportamento do outro, independente de você querer ou não. Se você convive com uma pessoa que fala errado, aos poucos você vai falar errado. Ou se você fala errado e convive com uma que fala bem, que fala mais correto, você vai absorver aquele comportamento. Se você convive com uma pessoa que é grosseira, sua tendência é se tornar grosseiro. Se você não tiver uma personalidade forte para fazer o contrário, para trazer ele para você, sua tendência é acompanhá-lo. Uma pessoa mal educada, se você convive com uma pessoa que ama a Deus, estuda, ora, lê, cumpre os mandamentos, a sua tendência também é imitá-lo. Porque isso faz parte do nosso ser, faz parte do ser humano para ser aceito no meio em que vive, ele tende a copiar aquele comportamento, porque senão as pessoas rejeitam ele. Isso é um negócio assim, parece até estranho, mas ele é verdade. Tudo que nós queremos, o ser humano, tudo que ele quer é ser amado. É tudo que ele quer. E o que é ser amado? Ele vê que você compreende ele. Que você não julga. Já viu que a gente tem tão pouca gente que você pode chegar e falar, olha, eu estou com esse problema, estou com essa dor, estou me sentindo assim. Você não pode nem falar como você está sentindo. Se você fala como você está sentindo, a pessoa já, a primeira coisa, já vai te julgar. Não sei, isso é pecado. Amor é tudo que todo mundo precisa. Eu imagino essa criança, Esther. Mas era plano de Deus e a Esther não foi criada por qualquer pessoa. Esther foi criada por uma pessoa que tinha influência no reino. Mardoqueu, ele era um estrategista. Ele sabia como agir e ele passou esse conhecimento, ainda que ele não tenha falado para Esther, senta aqui que eu vou te ensinar sobre estratégia. Eu acredito que ele não fez isso. Mas Esther aprendeu porque ela observava. Ela via, ela estava o tempo todo aprendendo com o pai. Seu filho é educado? Seu espelho. Seu filho é mal educado? Seu espelho. Seu filho é estudioso? Seu espelho. Seu filho ama a Deus? Seu espelho. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado em relação à criação dos filhos, porque os pais são os grandes responsáveis pela felicidade ou infelicidade dos filhos, pelo comportamento, pelo sucesso ou insucesso dos filhos no futuro. A palavra que um pai dirige para um filho, ela é tão forte, que ela chega a ser uma sentença. Esse menino não presta para nada, nunca vai dar para nada. Você está sentenciando o seu filho. E tantas outras coisas assim, que a gente ouve falar, são cada atrocidade que a gente vê por aí afora, os pais falando com os filhos. Temos que ter muito cuidado, porque a palavra tem um poder muito grande. A Bíblia diz, a vida e a morte está no poder da língua. E nós temos que vigiar. Se for para você criticar, não critica. Dá uma sugestão. Dá amor. Se você corrigir o seu filho com amor, aquela correção vai surtir o efeito. Agora, se você corrigir com ódio, com raiva, você está destruindo o seu filho. Irmãos, vamos correr aqui, porque a gente vai falando e começa aqui. Mardoqueu, ele era judeu, então ele era um oficial do reino, mas ele conhecia a palavra, ele instruiu Esther nos caminhos do Senhor, na sabedoria do Senhor. Esther via a fé que ele tinha, né? Todo aquele comportamento dele à luz da Bíblia, dos ensinamentos do povo judeu. Ela viu aquilo e ela aprendeu e absorveu. Agora, eu pergunto, a história, a Bíblia registra Mardoqueu entrou para os anais da história, vamos dizer assim,
Por conta de quê? Foi alguma grande guerra em Pastor Josué que ele ganhou? Foi algum grande evento, alguma grande coisa que ele fez? Nem mesmo o fato de ele ter ouvido lá aquela história, a tentativa lá do assassinato, naquele projeto lá dos 2 servos do rei de matá-lo, aquilo não teria sido um grande feito, porque ele só viu, contou para Esté, Esté contou para o outro, então ficou um negócio meio diluído. Mas sabe o que fez Mardoqueu entrar para os anais da história? O que foi? Porque ele educou a Hadassa. Esse foi o feito que fez com que Mardoqueu entrasse para a história. Porque ele educou a Hadassa, que fazia parte do projeto de Deus, que seria a futura rainha, que teria uma participação ativa na libertação do povo judeu. Por isso que ele entrou. Olha só a importância dos pais na criação do filho. E olha que Mardoqueu não era o pai. E ele ensinou tão bem, porque a Hadassa não era aquela menina que chegava assim, você não manda em mim, você não é meu pai. Ela não era dessas. Que muitas vezes a gente vê por aí as crianças falando, não, você não manda em mim, você não é meu pai. Porque ele soube educar. E para Esté ter esse respeito todo que ela tinha por Mardoqueu, pode ter certeza, ele a educou com muito amor. Porque a única coisa que faz o seu filho ter respeito por você como adulto, em qualquer fase da vida, é o amor que você dedicou a ele. Nada mais. A escola que você paga, a boa escola, a roupa de marca, a vida boa, isso aí não marca o teu filho, isso aí não faz ele ter respeito por você. Ao contrário, em muitas situações faz te culpar, porque ele teve tudo na mão e você não ensinou ele quando crescer, tomar as rédeas da vida dele, tomar as decisões certas. O amor. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa, uma grande pesquisa, a maior pesquisa que se tem notícia, que já foi feita por cientistas, por universidades no mundo, ela tem mais de 75 anos. E a pesquisa, eles acompanharam jovens de 14 anos até o final da vida. Acompanharam. Todo ano fazia exames, fazia questionário e tudo. E no final eles concluíram, sabe o quê? Perguntaram o que fazia as pessoas felizes. O que aquelas pessoas tiveram sucesso, por que elas tiveram mais sucesso, ou mesmo por que eram mais felizes. E sabe qual foi a conclusão da pesquisa? Eles associaram o seguinte, que exatamente aquelas pessoas que receberam mais amor eram as que tinham se dado melhor na vida. Então, olha a responsabilidade. Se você não está dando amor para o seu filho, você está sentenciando ele a ter sérios problemas no futuro. De relacionamento, de autoconfiança. Esther, mesmo depois de ser rainha, ela ainda dava atenção para o Mardoqueu. Ela ouvia o pai. Olha só. Ela nem precisava mais, já tinha, como se diz, já tinha ganho a vida, já estava lá. Ela podia simplesmente, concorda que ela podia, né, fazer como muitos fazem, assim, olha, depois que agora eu estou numa situação, agora eu vou começar a agir diferente. Esther não. Ela ouvia Mardoqueu dava o conselho. E ele falava, não fala agora não, não faz assim não, espera um pouco. E ela atendia. Em Provérbios 22:6, educa o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha só, a psicologia, a ciência, nós temos assim inúmeros livros, está carregado de material ensinando a como criar filho. E tem muita gente que inclusive recorre a esses materiais, são materiais bons. Porque às vezes a pessoa não quer dar atenção ao que está aqui na Bíblia, que está dizendo a mesma coisa, ou está dizendo até com maior profundidade, e a gente não acredita. Tem muita coisa. Olha, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele estiver grande. Agora, ensinar é o quê? É comprar um bom livro? Botar numa boa escola? É terceirizar a criação? Ensinar, educar. Educar é mais do que simplesmente ensinar. Educar é dar o exemplo. E é dando o exemplo que você cria
as melhores ou as piores crenças nos seus filhos. Quer ver uma coisa? Você chega e fala para a criança, olha, é mais fácil um rico, ou é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe o que você está fazendo? Até porque na Bíblia tem várias interpretações, tá, disso aqui. Eu não vou entrar no mérito, não vou falar agora. Para a criança, na cabecinha da criança, ela coloca na mente que dinheiro te leva para o inferno. E as implicações disso é que ela passa a não ter interesse nenhum por dinheiro, por trabalhar, por ganhar. E isso vai tendo implicações ao longo da vida dela. Estão entendendo? Crença. Minha filha, homem não presta. Cuidado. Que crença está passando para sua filha? Não, mulher não tem que trabalhar, mulher tem que ficar em casa porque vai casar e ter filho e cuidar das casas. Que crença que você está passando para seus filhos? Estão entendendo, irmãos? O que você passa para uma criança, a criança está absorvendo aquilo, o seu comportamento. A vida é difícil mesmo, nós viemos aqui, foi para sofrer. Você fala para a criança isso, a criança cresce com aquele negócio. Ela não se permite ser feliz, ela nem aproveita aquilo que Deus dá para ela. Não se permite aproveitar. Então, educar. E aí tem um outro tópico lá da lição que diz, a família em primeiro lugar. É exatamente aqui, porque é na família onde você começa a passar os primeiros ensinamentos para o filho, para a criança, é onde ela absorve as primeiras crenças, onde ela tem os primeiros traumas, se tiver de ter. Agora, família em primeiro lugar, embora seja uma coisa, né, tão assim, um jargão, a gente fala, família em primeiro lugar. Nós, ao analisarmos a nossa vida, será que nós estamos mesmo colocando a família em primeiro lugar? Claro, nós estamos falando aqui porque nós devemos amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Não estamos falando que nós vamos abandonar a Deus por causa da família. Mas também o que está dizendo aqui é o seguinte, não vai abandonar a família por causa de Deus, porque isso não é bíblico. A pessoa que deixa os filhos, né, à mercê, vem para a igreja e acha que está só aqui na igreja e vai orar e vai pedir a Deus, ela não está cumprindo o papel dela à luz da Bíblia. Os pais têm que ser responsáveis pelos filhos, têm que saber aonde que eles estão andando, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprendendo, com quem estão andando. É responsabilidade dos pais. E você tem que fazer diferença aonde você está. Fazer diferença, o que é fazer diferença? O cristão fazer diferença no mundo? A Bíblia tem um versículo que resume muito bem. É ser luz e ser o sal da terra. Ser luz do mundo. Fazer diferente do que o mundo faz. E uma coisa bem simples que a gente fala que o mundo não faz é a falta de amor. Então, se você já agir com amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, você já está fazendo uma grande diferença no mundo. Você já está sendo luz. Porque o que a gente não vê de falta de amor por aí, o amor está só na boca. Na atitude, no comportamento, passa longe, mas muito longe. Vamos correr aqui, pessoal. Está desligado o relógio hoje, hein, pastor? Ah, está aqui. Gente, então vamos correr. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lá em Eclesiastes 3, 7, segunda parte do versículo diz, há um tempo de estar calado e um tempo de falar. Foi aqui que Mardoqueu orientou Esther. Falou, olha, não fala agora que você é judia, não. Não revela por enquanto ao rei. Não fala com ele por enquanto. Há um tempo de calar. A questão é, como saber o tempo de calar e o tempo de falar? Porque às vezes a gente inverte, né? É para estar calado, a gente vai lá falar. Ou então é para falar e a gente fica aqui caladinho. Só tem um jeito. Só tem uma maneira de você identificar com precisão qual é a hora de falar, qual é a hora de calar. É você tendo intimidade com Deus, pedindo sabedoria a Deus. Deus vai te revelar.
E Deus revela de muitas maneiras. Tem gente que acha que Deus vai aparecer e aqui na minha frente e vai falar. E Deus às vezes está falando o tempo todo por intermédio de um irmão, por intermédio de um ímpio. Porque Deus usa até um animal, usa até uma mula. Ele usa quem Ele quer. E nós é que temos que ter, então, essa percepção e ter uma intimidade com Deus para ter o discernimento. Falou, opa, Deus falou comigo agora. É isso que eu tenho que fazer. Mardoqueu, ele tomou uma decisão tão certa. O que ele soube, ele ouviu. Ele ouviu os 2 servos do rei tramando a morte do rei. Aquilo era muito grave. E ele era um oficial do governo. Se fosse na nossa legislação hoje, a gente diria, olha, o servidor público, se tomar conhecimento de algum ilícito, de alguma coisa errada, ele não deve não, ele tem a obrigação de denunciar. Vocês sabiam disso? Nós, como servidores públicos, né, quem é, se souber de algo errado, você não pode ficar calado, você tem que falar. Senão você vai ser cúmplice. Como diz, vai ser parte da quadrilha. Mardoqueu foi lá e falou para a rainha. Ele não tinha acesso direto ao rei, mas tinha a rainha, mandou lá o recado para ela, falou, olha, eu fiquei sabendo dessa história lá, avisa lá para o rei. E assim ele fez, e o rei conseguiu, né, se livrar daquela artimanha. Vamos só aqui rapidamente para lição 2. Então, a grande lição, o grande aprendizado dessa lição 1, é que nós devemos dar atenção à criação que nós damos para os filhos, porque nós estamos preparando os nossos filhos para um projeto de Deus. Esse é o grande aprendizado que eu tive da lição 1. A lição 2, o objetivo dela é entender qual é o papel do cristão, apresentar Esther como exemplo de fidelidade e ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. O texto já foi lido aqui, está em Esther 2, versículos 8, 16 e 17. E o item 1 da lição diz, o papel do cristão no mundo. Olha só, Esther, ela era judia, mas ela fazia parte de um grupo muito pequeno de exilados que estava vivendo na Pérsia. Pérsia era o símbolo da promiscuidade, do pecado. Ela estava vivendo numa terra estranha, que não tinha nada a ver com ela. Mas ela não se contaminou. Mardoqueu da mesma forma. Mardoqueu estava até lá junto, fazia parte do governo, e não se contaminou. Então, o nosso papel é de ser luz do mundo, levarmos a mensagem de salvação e não nos contaminarmos com os manjares do rei, né, como diz a Bíblia. Agora, para você saber como não contaminar, né, falando assim é fácil, mas na prática mesmo, tá, no meu dia a dia, como é que eu não me contamino com o manjar do rei? Como é que é? Me fala aí. Primeira coisa, tem vários, mas não vou falar só um aqui. Integridade, falar a verdade. Parece tão óbvio, né? Para o cristão mesmo parece tão óbvio, falar a verdade. Mas o conceito de verdade aqui, segundo a Bíblia, é falar de acordo com o que você está sentindo, o que está no seu coração. Porque eu posso estar falando a verdade, eu posso chegar para o pastor Josué e falar, ó, pastor Josué é um homem de Deus. É uma verdade. É verdade ou não é? É uma verdade. Mas e no meu coração, no meu íntimo? Eu estou acreditando nisso que eu estou falando? Vocês estão entendendo, irmãos? A integridade aqui, falar a verdade para o cristão, não é só afirmar, verbalizar uma verdade. É você estar em sincronia com o que está no seu coração. Quantas vezes você sorri ali, vira as caras, não suporta essa irmã, não suporta aquele... Às vezes não fala, só pensa. Como se Deus não fosse capaz de sondar o que está no seu coração. Aí depois você não entende por que as coisas não dão certo. Para mim parece que Deus me abandonou. Por isso que Paulo fala lá, falou, ó, você está olhando
para a vida dos outros, examine aí você mesmo. Paulo fala, não fala isso, examine esse homem a si mesmo. Em vez de você estar olhando para a minha vida aí e acha que Deus não me transformou, porque tem gente que é assim. Conheceu a vida errada da pessoa, aí a pessoa parece transformada, tocada, renovada pelo Espírito, mas a pessoa não acredita que Deus tem aquele poder de transformar, não. E aí não acredita na transformação. Como o pessoal lá fazia com Paulo. Paulo, aquele lá que estava atrás para matar o povo de Deus, ele agora que está aí. Eles questionavam. Qual é o papel do cristão no mundo? Esther, ela era um exemplo. A Bíblia diz, a lição nos passa. Ela era um exemplo para os cristãos, um exemplo a ser seguido. O que eu posso extrair, então, de exemplo da vida de Esther? Primeiro, Esther, ela era uma pessoa paciente. Porque para ela esperar, para ela agir do jeito que ela agiu, para ela não perder ali a estribeira, para ela acreditar, para ela agir na hora certa, ela teve que ter paciência. Saber o momento certo de agir ou de não agir, né? Outra coisa, obediência. Esther era uma mulher obediente. Tudo isso fazia parte da integridade dela. Ela não agia sozinha. Ela consultava a Deus. Consultava Mardoqueu, que era o pai dela. Eu posso aprender então com Esther. Paciência, que é uma virtude. A obediência. A resiliência. O que é a resiliência? A capacidade de lidar com seus próprios problemas. E ela tinha essa característica. E ela também sabia a importância do jejum e da oração. Tanto é que depois que ela sofreu aquele aperto lá, que ela quis se esquivar de início. Quando Mardoqueu contou para ela a história, ela falou, quem sou eu para ir lá falar com o rei? Eu nem tive com o rei ainda. Eu estou aqui já há mais de 30 dias, o rei, eu nem tive com ele. E vocês sabem que se a pessoa chegar à presença do rei, a pessoa pode ser morta. As pessoas não podiam entrar à presença do rei na hora que bem entendesse. Tinha uns poucos que podiam fazer isso. Os conselheiros do rei tinham 7 conselheiros lá que podiam fazer isso. Mas Esther não podia. Então ela quis, na verdade, ela questionou com Mardoqueu, falou assim, não, eu não posso ir lá assim, eu não tenho o que fazer. Eu estou aqui, mas eu nem vi o rei ainda, quer saber? Eu nem tive com ele. Aí Mardoqueu teve que dar uma dura nela, falou assim, olha, quem sabe foi para esse momento que Deus não te colocou aqui? É como se ele estivesse chamando ela regular e falando assim, olha, você faz parte de um projeto de Deus e agora você está querendo pular fora? Você veio e Deus te mandou para cá e agora você está querendo sair daqui? Agora você está querendo ficar caladinho? Agora você está querendo ficar aí se escorando no outro? Deixando ver o que acontece para ver como é que fica? Aí, nessa hora, ela se lembrou. Eu tenho certeza que ela orou a Deus e Deus deu estratégia. Ela falou, olha, Mardoqueu, então fala com o povo lá para jejuar 3 dias, 3 noites, com certeza para orar, e eu vou ficar orando daqui também, que aí eu vou enfrentar. Aí eu vou, mesmo o rei não me chamando, eu vou. E se eu tiver que pagar com a vida, eu pago. Foi isso que ela falou, e assim, todos sabem da história, ela foi, e o rei achou graça, e prometeu para ela, olha, até a metade do reino, se quiser, eu te dou. Tem historiador que fala que isso foi meio figurativo, né? Porque mas nós não vamos entrar, nós acreditamos que não foi não, porque está na Bíblia, está registrado, então ele daria mesmo. Como de fato ele fez, olha, se um decreto que não poderia ser mudado de jeito nenhum, ele cedeu, você quer isso aqui vale mais do que qualquer bem que ele desse, mais do que a metade do reino, com certeza vale essa atitude. O fato dele ter atendido esse pedido, né, de Esther. Em 1 Timóteo 4,12 diz, seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Esther é um exemplo de fidelidade, por quê? Porque ela, mesmo estando na posição que estava, ela não negou a Deus, não negou a sua origem. Ela fez o rei depois saber que ela era judia. O próprio Mardoqueu, o rei depois ficou sabendo também que Mardoqueu era judeu. Não negaram a sua fé. Então ela foi fiel. Fiel ao quê? Fiel à palavra, fiel aos ensinamentos.
Essa palavra fiel, a gente usa tão assim comumente, né, pastor José? E às vezes a gente usa, mas se for olhar no fundo, às vezes a gente mesmo não está sendo. Aí a gente que reconhece que não é, aí bota lá no nosso carro, fiel é Deus. Eu não. É como se dissesse, não diz, né? Claro que Deus é fiel, mas Ele quer que nós também sejamos fiéis. Qual é o pai? Qual é o pai que, diante de uma obediência do filho, não quer dar o melhor para o filho? Qual é? Olha, meu filho é tão obediente que eu fico constrangido de não dar alguma coisa para ele hoje. Ele merece tão mais. Todo pai é assim. Deus não é diferente. Deus, Ele quer o melhor para nós. E Ele se agrada quando nós temos uma atitude de fé. Ele se agrada. Agrada muito. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esther teve essa fé. Porque depois que Mardoqueu deu a chamada nela, ela falou, opa, ela parece que, né? Sabe quando você dá uma sacudida na pessoa? Eu falei, ei, você é filho do rei. Você está com Deus, você é um filho de Deus. Igual Abraão chegou e falou, Deus, olha, você vai matar o povo, me mata também então, Deus. Ou então como Davi, olha, lembra dos teus grandes feitos do povo. Nós podemos sim orar e pedir a Deus, Senhor, eu estou aqui, estou na tua casa, estou fazendo a tua obra. Esther foi um exemplo de fidelidade, porque depois daquela chamada, ela se revigorou, ela falou, é verdade. Parece que ela caiu na real, falou, foi para isso que eu estou aqui mesmo, porque eu não merecia, não tinha nem pai nem mãe. Vocês sabiam que os reis na Pérsia, era costume que a escolha da rainha, ela era feita entre as 7 maiores famílias do império? A rainha era escolhida entre as 7 melhores famílias do império. Ora, Esther, ela era judia, ela nem persa não era judia. Não tinha nem pai nem mãe. Ela não era uma família de nome. Com certeza não era aquela família importante que a história diz lá dos persas. Foi casual. Aí parece que ela caiu na real. Falou, quando o Mardoqueu falou aquilo, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou. Ela deve ter passado aquele flash na mente. Falou, aí ela pede o povo então para orar, ficar lá 3 dias de jejum e oração. Eu vou ficar aqui também porque eu vou falar com o rei. Se ele quiser me matar, ele me mata, mas eu vou falar com ele. O que é isso? Essa postura? Uma postura de fé. É uma postura de fé. O pastor Zé é um homem de fé. Ele chegou um dia aqui, foi armar o som. Quando mexeu no forro aqui, que ele olhou, ele viu o estado que estava o forro. Ele nem consultou ninguém. Ele falou, olha, temos que derrubar esse forro. Tira tudo. Ele tinha dinheiro. Hein, pastor Zé? Tinha dinheiro para fazer isso? Trocar esse forro? Não tinha. Sabe aquela postura de fé? Não. Eu tenho que ter zelo pelas ovelhas. Eu não posso permitir que uma placa dessa caia aqui em cima dos irmãos. Quando ele viu o negócio lá, para tudo aí, vamos trocar esse forro aí agora. Zelo. Mas, ao mesmo tempo, uma atitude de fé. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai mandar a providência. Eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei como, mas o como não é comigo. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Esther era uma mulher íntegra e temente a Deus. Lá em 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18, diz assim, portanto, não é que o nosso exterior esteja se desgastando. Isso aqui não acontece hoje, não é só naquela época, hein, pastor? Esse negócio que ele está falando aqui parece que era só naquela época lá, Mas parece que eu já vi isso aqui. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, e o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras. Aqui não está falando de aflição pesada, não. As nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno.
Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que o que não se vê são eternos. A morada eterna do cristão. O que está dizendo aqui? Olha, tudo isso que a gente está passando, se eu acredito na Bíblia, se eu acredito que existe uma eternidade, se eu acredito que Jesus veio para nos salvar, nos redimir, o que é 100 anos vivendo aqui na Terra? Vamos botar logo 100, né? 100 anos aqui vivendo bem, diante de uma eternidade. Isso não é nada. Por isso que ele fala aqui, ó, essas aflições aqui são leves e passageiras, porque isso aqui não se compara com o que está reservado para nós. Nossas aflições leves e passageiras. Dá a impressão que está desdenhando, né? Puxa vida, não sabe qual é o meu sofrimento, não sabe o que eu estou passando. Não sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe. Às vezes a gente olha para o irmão, vê ele está dando aquele sorriso, mas aquele sorriso é um sorriso de fé. Que aquela dor, que aquele sofrimento não veio para ficar. E ele está crendo que vai mudar. A sorte vai mudar. Para o povo judeu, o decreto tinha sentenciado à morte. E engraçado, e curioso, é que o Amã lá, ele tinha pego as pedras lá e lançado sorte. Vamos ver aqui que dia que nós vamos matar esse pessoal? Aí lançou os dados lá e caiu 13 duas vezes. Ó. Será que é por causa dessa história aqui, que o pessoal chama o 13 lá, o número de azar? Caiu 13 duas vezes. Aí o Amã falou, olha, o primeiro 13, então vamos colocar o dia do decreto, que vai sentenciar, que vai matar todo mundo. E o segundo 13, vai ser o dia da morte, o dia da matança. Eles lançaram sorte. E Deus, o que Deus fez? Deus mudou tudo. Mudou tudo. O mesmo que achava que ia ser condecorado pelo rei, que ia fazer a matança, que queria matar o Mardoqueu, ele mesmo morreu na forca que ele preparou para o Mardoqueu. Olha o que Deus fez. E um dia que era para os judeus serem mortos, eles que mataram os inimigos. Ó, e foi muita gente, viu? Vocês têm noção de quantos foram? Vocês têm noção de quantos foram? Tem, pastor? Nesse dia da morte. Porque houve morte também no dia. No dia que era para ter a matança, houve morte dos inimigos. Porque os judeus foram autorizados por um dia. Ó, nesse dia, os judeus podem... É como se ele desse assim, ó, podem matar os seus inimigos. Tanto é que a história diz que muita gente naquele período, porque o decreto foi feito com muito prazo com antecedência boa. A história diz que muitos dos pagãos se converteram, porque falaram assim, opa, já que é para morrer, então eu vou... Quando foi no segundo decreto, muitos dos pagãos falaram, opa, agora a coisa se inverteu, então eu vou passar para o lado de lá depois. A história, pessoal, os historiadores contam isso, sabe? Por quê? Porque Deus inverteu totalmente a história. Agora, o projeto dele era o quê? O projeto de Deus era livrar o povo. O povo estava numa terra estranha. Era minoria, porque era um pouquinho de gente lá que estava vivendo, que não tinha seguido para Jerusalém. Era uma minoria. Só que a minoria com Deus é maioria. A minoria com Deus. E tem quantos? Tem quantos aí? Eu só tenho 300. Aí ele tem milhares, não, só tem 300. Então nós somos maioria. Porque Deus tem os seus meios, tem os seus caminhos. Deus muda a história. Ele bota rei, tira reino. Ele seca rio, põe rio. Cria deserto, tira deserto. Ele muda a história. Ele tem a última palavra. Não é o médico que fala, ó, você tem 2 dias de vida, igual falar para o meu sogro. O médico falou para o meu sogro, quando ele teve Covid, com 87 anos, com o rim foi atingido, saía sangue depois do rim, o pulmão já comprometido, 87 anos, o médico falou, 2 dias de vida. Mas ele era um homem de Deus, era um homem de fé, era um homem de oração. E a única coisa, a oração que ele fez para Deus foi, olha, Deus, eu estou preparado, já criei meus filhos, estou preparado para encontrar contigo. Mas eu não quero morrer dessa doença. Nem eu e nenhum da minha família. E o meu sogro era daquele que, Senhor, lembra, eu me converti a ti, e desde que eu me converti, eu sou fiel.
eu obedeço a sua lei, eu oro. Sabe aquela oração que fala, Deus, olha para mim, eu não me conformo, eu não aceito isso. Sabe o que aconteceu no caso do meu sogro? O médico ia entubar no dia seguinte. Quando foi no dia, resolveu fazer um exame lá, o último exame. O exame já tinha melhorado, ele desistiu de entubar. Falou, não vai precisar entubar. E ele foi só melhorando, melhorando. Com 15 dias, 17 dias, saiu do hospital, passou o aniversário em casa. Está lá, está melhor do que estava. Aí eu acho que é coincidência. É coincidência? Essa história de Esté aqui, será que tudo isso aqui, olha, é tanta coincidência junto, que é impossível que tenha sido coincidência. Não pode. É um projeto, é um plano. E se eu tiver essa visão aqui, e eu trouxer para a minha vida, você vai ver que muita coisa que aconteceu na sua vida é coincidência demais para não ser um plano, para não ser um projeto. Não pode ser coincidência. Então por que está faltando fé? Por que eu não creio que amanhã é um dia melhor? Hoje ainda vai ser um dia melhor. Como Jesus falou lá para aqueles ladrões na cruz. Olha, não é amanhã que você vai estar comigo. Hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Não é amanhã não. Nós temos que ter essa fé. Que hoje está difícil, tem algum problema aí? Mas eu não posso comparar, isso aí são leves aflições, são passageiras. Ela não veio para ficar. Então, o grande ensinamento do livro de Esté, nós vamos ver outras lições, tem muita coisa para ser visto, é que Deus tem um propósito e um plano na vida de cada um dos seus servos, do seu povo. Você pode não entender agora. No futuro você vai entender. Porque se você ama a Deus, se você é servo de Deus, se você está na presença dele, todas as coisas contribuem para o seu bem. Ainda que momentaneamente parece que não. Mas ela vai contribuir. O povo judeu tinha um decreto, uma sentença de morte. A gente falou, tu vai morrer, já tem um decreto do rei, o decreto não pode ser mudado. Pensa o que os pagãos lá não estavam imaginando. Imagina como é que ficou a vida dos próprios judeus. Eles simplesmente se conformaram, falaram, nós vamos morrer, mas por amor a Cristo nós morremos, e vamos morrer felizes, vamos para o céu. Era uma sentença, Deus mudou tudo. Então o que é esse problema aí que você está passando? O que é essa doença? Essa leve, momentânea aflição que você está passando, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que está falando. Que ela chama de leve e momentânea. Você está sabendo o que está falando, viu? Porque um povo sofrido como esse aqui, gente, é muito sofrimento. Esse dia que estava preparado eles para matar, era para matar todo mundo, mulheres, homens, crianças, todos os judeus, matar sem dor, sem piedade. Se vocês verem o texto do decreto, se vocês tiverem uma curiosidade, depois dá uma olhada aí, tem na internet. Era para matar sem dó, sem piedade, todos eles. Os historiadores dizem que tinha em torno de 50 mil judeus nessa época lá na Pérsia. Agora, sabe quantos foram mortos nesse dia que os judeus mataram os inimigos? Vocês têm noção de quantos foram? Os historiadores também dizem. 75 mil. Ó, foi mais ainda do que os próprios judeus. Então Deus, ele muda a história. Ainda que ele precise mover céu e terra, por amor de um, por amor para cumprir o desígnio dele, ele faz. Nós não entendemos, mas ele faz. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos ter Esté como exemplo de fidelidade, de fé, de perseverança em nossas vidas. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que palavra maravilhosa. Deus faz. Ele faz através das nossas vidas. Louvado seja Deus. Que nós possamos, assim como aprendemos nessa manhã, estarmos disponíveis para Deus. Ainda ontem alguém me falou uma profecia
E a minha esposa falou, olha, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Nós estamos apenas à disposição de Deus. Isso é ser servo, né? Pastor, professor Gilberto, é ser servo de Deus. Eu sou um servo, você é uma serva. E o servo, para que serve? Tão somente servir. Louvado seja Deus. Fico empolgado com essas palavras, irmão, porque ainda que nós já tenhamos passado pelo livro de Esther, mas toda vez que o Senhor Deus nos ministra na sua palavra, dá uma empolgação, uma vontade de ser mais fiel para ver Deus cumprir nas nossas vidas o projeto dele, não o nosso dele. E eu louvo a Deus porque nessa manhã nós podemos perceber o quanto Deus conta com você. Ainda que a gente ache que não, mas Deus conta conosco. Aleluia, para uma grande obra. E esse som é uma grande obra, esse forro é uma grande obra, estar presente aqui é uma grande obra. Cuidar de crianças, cantar, limpar, estar na portaria, recolher uma oferta, isso tudo é uma grande obra que nós estamos fazendo para Deus, por Deus e porque Ele nos comissionou. Você é comissionado de Deus. E me atrevo a dizer assim como Esther foi. Não é, professor? Esther foi chamada e é gostoso ouvir o professor falar isso, porque é verdade, né? Parece que tudo está conforme o nosso dia a dia. Só que Deus, por trás, já está organizando tudo. E na hora certa, se nós formos obedientes, né? Tementes a Deus e dispostos, Ele cumprirá os desígnios dele em nossas vidas. E falando de fidelidade, eu e você temos não só a necessidade, mas a obrigação de sermos fiéis a Deus. Fiéis falando a verdade, como nós aprendemos aqui nessa manhã. A verdade é que liberta. Se eu falar para você que há momentos que a gente não sente vontade de soltar aquela mentirinha, já estou mentindo. É importante falarmos a verdade e vivermos a verdade, porque conhecendo e vivendo a verdade, nós somos libertos. Então, irmãos, falando dessa verdade, dessa fidelidade, nós queremos convocar ou convidar você a contribuir com as suas ofertas. Alguns não a têm como importante, mas faz parte da fidelidade. Ofertar, dizimar, faz parte da sua fidelidade. Aí alguém fala, com a igreja? Sim, com a igreja. Sabe quando a gente vai batizar lá, Wilson, que a gente coloca uma mãozinha aqui, alguém fala assim para você, você promete ser fiel a Deus, promete ser fiel à sua igreja? É exatamente o que a gente prometeu, a gente mesmo que prometeu. E aí quando a gente desce as águas batismais e levanta, nós estamos conscientes de que aquilo não é simplesmente um ato para cumprir um protocolo, mas uma vida sendo dedicada a Deus em fidelidade. Oferta e dízimo passa por aí. Seja fiel. Entrega um pouco daquilo que o Senhor te deu, no caso das ofertas, e devolva o que é de direito de Deus, que é o dízimo. Se assim nós fizermos, com certeza nós vamos ser grandemente abençoados. Posso dizer, mais abençoados do que já estamos. Vou repetir de novo, mais abençoados do que já estamos. Somos abençoados porque somos obedientes e tementes ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor Deus enquanto você oferta, já está recebendo aí o seu envelope. Me dê um envelope aqui, por favor. Nós temos esse costume de colocar o dinheiro, tanto a oferta quanto o dízimo, no envelope, e aí você coloca na salva e os nossos obreiros estarão recolhendo aí. Você que está nos ouvindo aí pelo nosso canal Adegales, por gentileza, utilize o QR Code ou a nossa conta. Faça o seu dízimo, a sua oferta. Obrigado, meu irmão. E com certeza Deus estará cada vez mais abençoando a sua vida. Vamos louvar ao Senhor Deus com o hino de número 388.
Canta com vida, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta com vida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta, quando medroso estás. Se confiando cantas, seu amor verás. Amém? Canta, crente, canta com alegria. Deus é, foi e sempre será o teu. Missionária Maria José. Glorificado seja Deus. Gratidão por essa manhã abençoada, hinos lindos, maravilhosos, pela palavra muito rica e abençoada do nosso professor Gilberto Gil, nesta manhã, por cada aluno que se fez presente, deixou a sua cama lá, friazinha, né? E esteve aqui presente nesta manhã, pelas ofertas, pelos dízimos, pelas pessoas que doaram os bolos, maravilhoso. Fazia tempo que eu não comia pão com presunto e queijo junto. Foi muito bom, viu? Muito obrigada, missionária Carla, pela doação. E quem sentiu o desejo de estar ofertando na Escola Bíblica Dominical, através do café, através de açúcar, ou de leite, ou de chocolate, fica-se à vontade, viu? Nós estamos recebendo doações para a nossa Escola Bíblica Dominical. Agora eu queria chamar nossos aniversariantes desta manhã. Cadê a Daça, que fez aniversário semana passada? Geralmente nós cantamos parabéns na Escola Bíblica Dominical. Amanda não está aqui hoje, filho do pastor Sérgio. Irmão Juvecindo fez aniversário essa semana. Vem aqui, irmão Juvecindo. Cadê a Daça? Tem mais aniversariante aí hoje? Alguém? Irmão Wilson? Vem aqui, irmão Wilson. Vamos fazer uma filinha aqui e vamos pedir aqui o presbítero Maico, evangelista Maico. Ele vai fazer uma oração em favor dos nossos aniversariantes essa semana. E eu queria que você colocasse seu nome lá no grupão completo, com a data do seu nascimento, porque nós temos aí uma ajudante esse ano, a diaconisa Daniele. Ela vai estar pegando o nome de todo mundo com data de nascimento para que nós possamos estar aqui falando do seu aniversário. Viu? Irmã Daça, seu presente. Irmão Juvecindo. Que dia foi seu aniversário, irmão Wilson? Dia 7? Ah, parabéns. Viu? E está faltando mais um aniversário. A Nayane, a irmã Nayane não veio. Eu liguei para ela ontem, mas ela precisa de alguém para estar indo na casa dela buscar. E agora eu queria chamar aqui o evangelista Maico. Ele vai estar orando pelos nossos aniversariantes e vai estar cantando parabéns. E em seguida vamos estar encerrando. A pastora Simone, cadê a pastora Simone?
ela vai estar orando e encerrando nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Nenhum aniversariante mais nesta manhã? Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos estar orando e celebrando a vida da Radassa, do irmão Giovecino, do irmão Wilson, por mais um ano de vida, que Deus possa abençoar e prosperar o caminho de cada um deles. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, queremos te agradecer. Muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos, pela vida deles que estão aniversariando, completando mais um ano de vida, Senhor. Nós cremos no teu projeto na vida de cada um deles e nós oramos, Pai, para que o Senhor venha cumprir os teus planos, para que o Senhor venha cumprir os teus projetos, Senhor. Foi falado nessa manhã sobre o cumprimento dos teus projetos e nós queremos declarar, Deus, que todos os teus planos, que todos os teus projetos serão cumpridos na vida de cada um deles, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa abençoar, Deus, que o Senhor possa prosperar e suprir a necessidade de cada um deles, Pai, que nesse dia o Senhor venha presentear, Deus, já é um presente eles estarem vivos, já é um presente eles estarem respirando esse fôlego de vida, e nós queremos celebrar a Ti pela vida de cada um deles. Nessa manhã nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém? Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Parabéns para os aniversariantes, né? Como é bom fazer aniversário, né? Ainda mais ganhar um bombom desse delicioso, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Tivemos aqui nessa manhã, né? De adoração ao Senhor. Aprendemos, né? Mais um pouco da palavra do Senhor. Quero convidar vocês para estar mais à noite, às 19 horas. Estaremos aqui adorando ao Senhor nesse culto tão abençoado que o Senhor preparou para mim e para você estar aqui. Amém? Às 19 horas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã tão gloriosa, essa manhã que o Senhor preparou, Senhor, para nós aqui, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Nós te agradecemos, Jesus, por esses momentos tão lindos, tão preciosos, Senhor, aqui nesta manhã. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que vieram aqui nesta manhã. Venha abençoar cada um, visita o lar de cada um dos Teus filhos nesta manhã, os que estão aí assistindo o nosso culto. Senhor, visita cada uma família nesta manhã. É que nós te pedimos. Obrigado, obrigado, Senhor, por esses momentos na Tua presença. Leva cada um em paz para o seu lar e derrama, Senhor Jesus, as Suas ricas bênçãos na vida de cada um dos Teus filhos. É o que nós pedimos nesta manhã. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja sobre toda essa amada igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Segue aqui a programação da Assembleia de Deus do Gama Leste AD Gales. Bem, o nosso canal TV AD Gales está no ar pelo YouTube. Então acesse o nosso canal, curta o nosso canal e espalhe o nosso canal. Lá tem toda a nossa programação, os cultos online também, estão lá os podcasts dos nossos programas de rádio diário. É muito importante que você fique por dentro da nossa programação. Atenção, todas as madrugadas, oração às 5 horas da manhã. A Assembleia de Deus do Gama Leste tem o propósito de orar todas as madrugadas. Então, atenção, coloque seu relógio para despertar e vamos falar com Deus todas as madrugadas. Todas as manhãs, de segunda a sexta, temos o nosso programa Conexão às 6 horas. Nosso programa de rádio diário para você adorar a Deus e começar bem o seu dia ouvindo uma palavra para edificar a sua vida. Pela rádio 99.7 ou pelo aplicativo da Sara Play. Ok?
Todas as segundas-feiras temos uma reunião às 20 horas de liderança. É importante você marcar presença. Se você quer ser um líder, precisa entrar no nosso treinamento semanal de líderes. Todas as segundas, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom, ok? Terça-feira é o culto da palavra, às 20 horas. Então, fique ligado no nosso culto da palavra. Quarta-feira, olha aí, Mulheres Conectadas, às 20 horas. Reunião com a presidente da CIB, pastora Patrícia, com todas as mulheres da igreja. O encontro é online também e todas as irmãs podem entrar via aplicativo Zoom, no conforto do seu lar, irmã. Participe, tá bom? Domingo, temos o nosso domingo dominical, às 9 horas, um momento de ouvir a palavra de Deus e ser edificado. E às 10 horas, aula da EBD presencial e online pelo aplicativo Zoom. Todos podem ter aula em casa se você não pode ir à igreja. Domingo, às 19 horas, temos o nosso culto de adoração e da palavra. O culto, ele é transmitido pelo nosso canal no YouTube e também pela TV AD Segue aqui a programação da Assembleia de Deus do Gama Leste AD Bem, o nosso canal...